Olá, caros amigos, internautas, telespectadores, mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você fica bem informado por dentro da notícia. Vamos aos destaques de hoje. Acidente entre VLT e ônibus quase acaba em tragédia em Natal. Caso Webster chega ao RN e o Ministério Público Federal investiga possível rede de aliciamento com origem no estado. TJ Mineiro decide que o homem de 35 anos é marido de menina de 12. Em novo julgamento, o América de Natal tem pontos devolvidos e retorna à liderança do campeonato estadual. E ainda entrevista com a advogada doutora Maísa Silva. Ela vai nos falar sobre a controvérsia da decisão do Tribunal Mineiro. Estas e outras notícias você confere aqui no Rede Livre News. Acidente com VLT e ônibus na Nevaldo Rocha quase acaba em tragédia. Um acidente envolvendo o VLT e o ônibus por pouco não termina em tragédia na Avenida Nevaldo Rocha, em Natal. A colisão aconteceu em um dos trechos mais movimentados da capital e chamou a atenção de quem passava pelo local. Imagens registradas por testemunhas mostram o momento em que o ônibus fica atravessado na linha férrea e é atingido pelo veículo sobre trilhos. Apesar do impacto e do susto, não houve registros de vítimas graves. Passageiros dos dois transportes precisaram deixar os veículos e aguardaram a liberação da via, o que provocou lentidão no trânsito da região. Equipes de atendimento foram acionadas para organizar o fluxo de carros e avaliar a situação. A ocorrência reacende o alerta para os cuidados nas passagens em nível, principalmente em áreas de grande circulação. O sistema de trens urbanos segue operando na cidade e o episódio levanta novamente o debate sobre sinalização, prudência de motoristas e segurança no cruzamento entre modais. Caso Epstein. Ministério Público Federal investiga possível rede de aliciamento de menores. Confira na nossa edição. O Ministério Público Federal investiga a possível existência de uma rede de aliciamento com origem no Rio Grande do Norte e que teria ligação com o caso internacionalmente conhecido envolvendo o financiador Jeffrey Epstein. As operações buscam identificar se houve recrutamento de vítimas no estado para um esquema de exploração sexual com ramificações fora do país. A investigação está em fase inicial e corre sob sigilo, mas já mobiliza órgãos de controle e de proteção à infância e adolescência. De acordo com as informações divulgadas, o foco é levantar documentos, relatos e possíveis conexões que indiquem a atuação de intermediários responsáveis pelo contato com as vítimas. A suspeita é de que o aliciamento tenha ocorrido por meio de promessas de oportunidades de trabalho, viagens e melhores condições de vida, um padrão semelhante ao identificado em outros países nas investigações relacionadas ao caso. O Ministério Público Federal também analisa possíveis registros de deslocamentos, transferências financeiras e comunicações que possam comprovar a existência de uma estrutura organizada para o recrutamento e envio dessas pessoas. Caso as irregularidades sejam confirmadas, os envolvidos poderão responder por crimes como tráfico internacional de pessoas, exploração sexual e associação criminosa. O caso acende um alerta para a necessidade de fortalecer os mecanismos de proteção, principalmente para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Especialistas destacam que o aliciamento costuma acontecer de forma silenciosa, muitas vezes dentro do próprio ambiente das vítimas, o que facilita a identificação rápida dos crimes. O Ministério Público Federal reforça que denúncias podem ser fundamentais para o avanço das investigações e que a identidade dos denunciantes é mantida em sigilo. A orientação é de que qualquer suspeita de aliciamento, exploração sexual ou tráfico de pessoas seja informada às autoridades competentes.
TJ de Minas Gerais decide que homem de 35 anos é marido de uma criança de 12. Acompanhe. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu reconhecer como união estável o relacionamento entre o homem de 35 anos e uma menina de 12, em um caso que tem gerado forte repercussão em todo o país e levantado debates sobre proteção à infância, interpretação da legislação e dos limites das decisões judiciais. Então eu divido, realmente, assim, a cada sessão nós avançamos na possibilidade de que alguém que se relacione com uma menina de menos de 14 anos não receba qualquer tipo de punição por isso, independentemente do que nós já decidimos em recurso repetitivo. Acho que, a se manter esse entendimento, que permite, portanto, que um relacionamento de 3 semanas já justifique a não incidência da norma proibitiva, seria o caso até de rever na sessão o repetitivo, que passou a considerar como crime a conduta de manter relações sexuais com menor de 14 anos. A Corte analisou a situação a partir do pedido de reconhecimento da relação como entidade familiar, mesmo diante da idade da menor, que está abaixo do que prevê a legislação para o casamento civil. A decisão considerou elementos como a convivência entre os dois e o contexto social em que a relação estaria inserida. O caso chama a atenção porque o ordenamento jurídico brasileiro estabelece 16 anos como idade mínima para o casamento, desde que haja autorização dos responsáveis legais. Abaixo disso, a regra é a proibição, com exceções extremamente restritivas que foram revogadas nos últimos anos para evitar situações de casamento infantil. Especialistas em direito da criança e do adolescente alertam que o reconhecimento de união envolvendo uma menor de 12 anos pode entrar em conflito com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que garante proteção integral e define como prioridade absoluta a preservação da dignidade, do desenvolvimento e da segurança de crianças e adolescentes. André Mendonça devolve dados sigilosos à CPMI do INSS. O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, determinou a devolução dos dados sigilosos do empresário Marco Antônio Vocaro à CPMI do INSS. A decisão reacende o debate sobre os limites das investigações parlamentares e o acesso a informações protegidas por sigilo bancário e fiscal. Os documentos haviam sido retirados da comissão após questionamentos judiciais, mas agora voltam a integrar o material de apuração. A CPMI investiga possíveis irregularidades em descontos aplicados em benefícios previdenciários e atuação de empresas na oferta de serviços a aposentados e pensionistas. Com a devolução dos dados, parlamentares voltam a ter acesso a informações consideradas estratégicas para o andamento das investigações. A decisão do ministro destaca que o compartilhamento das informações deve respeitar os preceitos legais e o devido processo, mas reconhece a legitimidade do trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito. A expectativa agora é que o material contribua para o avanço das apurações e para a identificação de responsáveis por eventuais irregularidades. Teremos agora o nosso intervalo e em seguida uma entrevista com a doutora Maísa Silva, importante entrevista que você acompanha na Rede Livre News. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito,
Aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Meus caros amigos, telespectadores e internautas da Rede Livre News, o tema de hoje é importante. Olha, pessoal, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu reconhecer como união estável o relacionamento de um homem de 35 anos com a menina de 12 anos. O fato tem gerado controvérsia, debates sobre a legislação pertinente e também os limites das decisões judiciais. Para falar sobre o tema, a nossa entrevistada de hoje é a doutora Maísa Silva. Ela é especialista na área. Muito obrigado por sua prontidão de atender o nosso convite. E nós vamos ao cerne da questão. Quais os desdobramentos desse fato, hein, doutora? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Silvio. É um prazer estar aqui com você. O ponto central dessa questão foi a relativização da vulnerabilidade absoluta, né? No caso, uma menina de menos de 14 anos, de 12 anos de idade, foi, independente do consentimento, eles acolheram a decisão de que ali havia um relacionamento. Mas a gente sabe que, pelo artigo 217-A, não é bem assim. Ali a menor, ela não tem ainda esse discernimento para dar o consentimento de relação com uma pessoa de 35 anos. Doutora, muitas coisas no nosso país assim, advêm de polêmicas, outras que surgem, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Nós temos agora os casos aí foram postos na mídia, não é? Principalmente em relação ao caso Epstein, onde houve possivelmente tráfico de menores. Há uma relação disso em um momento em que essas decisões preocupam a nossa sociedade? A gente pode ali colocar esse paralelo possível nessa questão com o caso do Epstein. Porque quando a gente fala que a exploração sexual, o desaparecimento de crianças que ele trouxe à tona ali nos autos, a gente vê que o sistema norte-americano e o sistema brasileiro, eles adotam um elemento determinante que seria a incapacidade jurídica daquele menor. E o consentimento, a falta dele, na verdade, por esse menor ou essas menores, é um fator determinante. Inclusive, há famílias assim que por uma questão social, de vulnerabilidade, até consente, né, em que haja esse relacionamento, mas não podemos relativizar essa questão, porque isso preocupa a sociedade como um todo. Na sua visão, qual a orientação
a pais, a orientadores, a professores, em casos como esses, hein, doutor? No direito penal, o consentimento da família é irrelevante, porque ali a gente tem a presunção da vulnerabilidade absoluta. Ou seja, quando a gente fala que por uma questão socioeconômica, por uma questão financeira ali daquele meio, há a liberação, a aprovação de pais para que aquela criança sofra essa violência, que é uma violência. É uma violência, né, doutor? Isso, exatamente. É uma menor que a criança não consegue distinguir, né, a gravidade disso. E as consequências também psicológicas, a integridade física da criança. Isso pode afetar o colégio, a educação infanto-juvenil, não é? Exatamente. As crianças, elas não têm que contrair matrimônio com ninguém. Elas têm que viver as fases da vida. E, independente do consentimento da família, isso deve ser respeitado. Pois ali a gente tem uma questão de vulnerabilidade. Isso pode gerar precedentes perigosos, doutora? Na sua visão, essa decisão pode gerar isso? Com certeza, Silvio. A gente tem ali esse precedente que vai validar outros caso seja mantido, que ainda tem a opção de recorrer a essa decisão, mas caso seja mantida essa absolvição, vai gerar um precedente muito... que vai causar muita insegurança jurídica no povo, porque outros poderão vir com o mesmo tema, poderão vir alegando a mesma coisa que está acontecendo com esse criminoso e essa criança, para falar que eu também dei consentimento, ela me deu consentimento, mas o consentimento aqui não existe, porque se trata de uma pessoa incapaz, vulnerável em questão da idade. Do ponto de vista constitucional, o que você gostaria de destacar em relação a essa decisão? É bom a gente acrescentar que da decisão ainda cabe recurso, não é? Mas é uma decisão que está aí na mídia, muita gente discutindo, debate, e o nosso Rede Livre News entra nessa seara para trazer o contexto e a opinião de especialistas. Então, no contexto constitucional, o que a gente pode destacar, hein, doutora? Pela Constituição, a gente sabe que o artigo 227, Sim. ele impõe que o Estado, a família e a sociedade assegurem a prioridade aos direitos da criança e do adolescente, certo? Aí, isso, constitucionalmente, está garantido. Fora que nós temos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e as leis penais que também estão ali convergindo com aquela situação que foi no TJMG. E, na sua opinião, o que deve ser o papel do Ministério Público em relação a isso, hein? O que o Ministério Público, que está na defesa das pessoas relativamente capazes, da criança, qual o papel do Ministério Público? O papel do Ministério Público é sempre a pró-sociedade. Ali eles têm que ver qual a melhor situação, qual a melhor decisão para que a sociedade consiga permanecer em ordem. E o Ministério Público, nesse caso, ele está tomando as devidas decisões, as devidas medidas para que isso seja revisto de uma forma que não... que a gente saiba que esse recurso é esperado, que o recurso contra essa medida é esperado para que não se abram precedentes que causem insegurança jurídica na população. Muito se fala sobre o significado assim, de uma defesa do punitivismo, não é? Qual a sua visão sobre essa questão? O Estado deve punir realmente aqueles que cometem essas atrocidades contra a criança? Isso tem que servir de exemplo, não é? E quando você relativiza essa questão, você está deixando de punir quem comete atrocidades contra crianças e adolescentes, não é? Sim. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Dizer que não é questão de punitivismo, você Sim. dizer que alguém cometeu um crime, que é o crime de estupro de vulnerável. Ali não tem como dizer que houve o consentimento daquela criança. Ela tem apenas 12 anos, a gente tem que seguir o que está na lei. E seguir o que está na lei não é ser punitivista. Ali não tem um distinguish para dizer que aquela pessoa mereça ser absolvida por um crime que cometeu. Qual a mensagem que a senhora gostaria de deixar
para a sociedade. Muitos pais certamente vão acompanhar essa entrevista e talvez algumas famílias estejam passando por esse tipo de problema. Qual a mensagem que você deixaria para conscientizarmos melhor a nossa sociedade? A mensagem que eu deixo hoje aqui é que a gente não pode ter o direito penal como uma barreira. A gente não pode ele vir aqui como algo que vai ser a barreira contra isso, porque o direito penal ele vem para ser a última, como é que eu posso dizer? Ele vem para ser a última parte de uma coisa que já vem sendo estrutural. Ele vem ali para botar limites nisso. Sim, sim. E quanto às crianças, a gente deve proteger as crianças, a gente deve ver que aquela situação é um erro. Ali não tem que ter um relacionamento entre um adulto de 35 anos e uma criança de 12. Não deve existir isso. Inclusive, até assim, a mídia, não é, explora muito isso, há telenovelas que abordam esse tema, um adulto, né, e uma criança, e aí vem a gravidez indesejada, aí vem a consequência para a educação infanto-juvenil, aí vem toda uma situação de degradação também de valores morais. Então, como é que você analisa os princípios morais, tá, da sociedade em relação às crianças que são vítimas desse tipo de violência? Porque aqui a gente, pelo que você está me dizendo, nós temos que dizer com todas as letras o que de fato acontece. É uma violência contra as crianças. E como os princípios gerais do direito e os princípios de defesa à vida, nós podemos ressaltar para que famílias não passem sem um pronunciamento do Estado de forma mais responsável do que essa decisão do TJ Mineiro. A gente não pode relativizar por cultura, por questões afetivas ou comunitárias, que as crianças elas precisam de proteção. Isso não dá para ser relativizado, isso tem que ser seguido. É algo constitucional, é algo que nós temos leis fortes sobre isso. Uma questão como essa de Minas Gerais, ela deve ser altamente combatida, para a gente não abrir esse leque para que outros casos, outros crimes aconteçam. Então você acompanhou essa importante entrevista, é um assunto na ordem do dia, um assunto aí que está na mídia social, nas plataformas digitais e aqui também no nosso Rede Livre News. Queremos agradecer à doutora, suas considerações finais e vamos esperar outra vez que você esteja aqui para abordar temas que você faz com tanta relevância. Doutora, muito obrigado pela tua participação. Obrigada pelo convite, fico muito feliz em estar aqui e poder comentar um pouco mais sobre as coisas que acontecem no nosso cotidiano. Aí, pessoal, segue a nossa programação, fica com a gente. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio o Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante.
Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Você acompanhou aí a importante entrevista com a doutora Maísa Silva, aspectos relevantes. Realmente nós não podemos relativizar princípios e um deles é o princípio da proteção aos vulneráveis, não é? Os que estão aí em vulnerabilidade, e as crianças têm que ter do Estado a devida e adequada proteção e devemos respeitar os limites das decisões judiciais. Na continuidade do nosso jornal, olha pessoal, Eduardo Bolsonaro vira réu em ação no STF. Você confere agora. O Supremo Tribunal Federal formalizou a abertura de ação penal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Com a decisão, o parlamentar passa à condição de réu e responderá a processo na Corte. A medida representa um novo capítulo no caso e marca o início da fase de instrução processual, quando serão ouvidas testemunhas e analisadas provas apresentadas pela acusação e pela defesa. O julgamento futuro vai definir se houve ou não crime e qual será a responsabilidade do deputado. A abertura da ação penal alimenta a pressão política em Brasília e repercute no cenário nacional, já que Eduardo Bolsonaro é uma das principais lideranças do grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do parlamentar afirma que vai comprovar a inocência ao longo do processo. Enquanto isso, o caso segue sob forte atenção do meio político e jurídico, com impactos que podem ir além do âmbito judicial. Rio Grande do Norte fecha 2025 com déficit de 3 bilhões de reais. O Rio Grande do Norte fechou o ano de 2025 com um saldo negativo de 3 bilhões nas contas públicas, registrando o segundo pior resultado fiscal entre os estados brasileiros. Os números acendem um alerta sobre a situação financeira do estado e os desafios para o equilíbrio das contas. O déficit é resultado principalmente do aumento das despesas obrigatórias, como folha de pagamento e previdência. Além da necessidade de manutenção dos serviços essenciais, do outro lado, a arrecadação não cresceu no mesmo ritmo, comprometendo o resultado final. O cenário impacta diretamente na capacidade de investimento do Estado, que fica mais limitada para obras, infraestruturas e políticas públicas. A ABC tem nova data para enfrentar o Madureira na Copa do Brasil. Confira agora. O confronto entre ABC e Madureira pela segunda fase da Copa do Brasil ganhou uma nova data. A partida, que seria disputada inicialmente na terça-feira 24, precisou ser adiada. Agora será disputada na próxima quarta-feira 25, mantendo a expectativa da torcida alvinegra para a sequência na competição nacional. O duelo é decisivo e vale a vaga na terceira fase do torneio, além de uma premiação milionária fundamental para o planejamento financeiro do clube. O ABC joga fora de casa e segue em preparação intensa para o compromisso, de olho em um bom resultado longe de Natal. A mudança no calendário altera também a logística da equipe, que ganha mais tempo para ajustes táticos e recuperação dos atletas. A comissão técnica trata o jogo como um dos mais importantes da temporada, já que a Copa do Brasil representa visibilidade, receita e confiança para o restante do ano. A América tem pontos devolvidos e volta à liderança do campeonato estadual. Acompanhe comigo.
O Campeonato Potiguar de 2026 ganhou um novo e decisivo capítulo na Justiça Desportiva. Em sessão do Tribunal Pleno do TJRN, foi reformada a decisão da primeira comissão disciplinar, que havia punido o América Futebol Clube e o Potiguar Seridoense, com base no artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, dispositivo que prevê a perda de pontos por escalação de atletas irregular. Por maioria, os auditores afastaram a incidência do 214 e entenderam que o caso se enquadra no artigo 191 do mesmo Código, que trata do descumprimento de regulamento, sem a consequência automática de perda de pontos. Com os pontos restituídos, o América volta a depender apenas de seu desempenho em campo para garantir a melhor campanha na primeira fase. A decisão também deve contribuir para o destravamento da competição e a definição dos confrontos do mata-mata. Essa foi, portanto, mais uma edição do nosso telejornal aqui na Rede Livre News. Você que tem sugestão de pauta, o assunto da tua comunidade e deseja compartilhar conosco, o nosso GC está aí com o link, você pode acessar e também você pode dividir esse conteúdo nas múltiplas plataformas digitais. É você e eu construindo a mídia, construindo o nosso telejornal e é um prazer tê-lo conosco. Divulgue para os seus amigos e estaremos sempre juntos aqui. Uma ótima oportunidade de um encontro sempre aqui conosco. Esse foi Silvio Menezes. Fica com Deus.